Na mensagem dessa manhã, nós prosseguiremos ainda no capítulo 6 do Evangelho de João, com mais um sinal miraculoso que Jesus realizou, a partir do versículo 16. Jesus anda por sobre as águas, aleluia. Eu não sei se você já foi no mar, num barco pequeno. Eu, há um tempo atrás, certa vez, fui pescar em alto mar, com alguns amigos, num barquinho pequeno de pesca, um barco para 4 pessoas, e quando você sai ali do porto, começa a entrar já no alto mar, chega um momento que você não vê mais a terra seca. Não sei se você já teve essa oportunidade, você olha para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, e tudo que você vê são águas. Você está cercado por todos os lados, é algo muito impressionante. E nesse dia, geralmente eles vão com um barco desse pequeno de pesca para um lugar mais para o fundo do mar, e ali você passa o dia inteiro, 10 ou 12 horas, num barquinho como esse. E nesse dia o mar estava muito agitado. É claro que nós não enfrentamos nenhuma tempestade ou nada perigoso, como nós vamos ler daqui a pouco, mas nós pegamos um mar muito agitado, e naquele barco pequenininho, na medida que as ondas batiam, levantavam, tinha hora que você sentia ali o barco subir, de repente ele caía, e a água entrava pelo lado, falava, ai Jesus. Eles falavam, não, está tudo sob controle, está tudo certo. Mas nós passamos um dia inteiro que você não conseguia nem ficar de pé no barco. Você tinha que se segurar para movimentar de um lugar para o outro. Um dia inteiro com um mar agitado num barco pequeno não é uma experiência muito agradável. Vocês sabem que quando o barco volta para a terra depois, tem gente que até beija o chão. Quando você pisa na terra firme, dá um grande alívio. Eu confesso para vocês que eu acho que eu prefiro pescar com o pé no chão. Na verdade, acho que eu prefiro ir num restaurante e pedir peixe. Eu acho que essa é a melhor opção. No mar da Galileia, no local da travessia de Jesus com os seus discípulos, há um fenômeno que acontece, porque o mar da Galileia está abaixo do nível do mar, e é uma região em que o vento de repente faz mudar as ondas, tempestades se formam rapidamente, e até pescadores experientes podem ser surpreendidos. Eu já andei de barco no mar da Galileia também, 2 ou 3 vezes, graças a Deus quando eu andei lá o mar estava calmo. Na última vez, alguns de vocês estavam conosco, nós andamos no mar da Galileia num barco à noite, e foi uma experiência extraordinária imaginar o barco com Jesus e seus discípulos ali há 2000 anos atrás. Mas deixando a literalidade de lado, eu quero te perguntar nessa manhã, você já passou por situações inesperadas, que chegam de repente, sem avisar, como se fosse um vento forte ou uma tempestade? Ou você já passou por situações na sua vida que você não consegue ver uma saída, como se estivesse na escuridão da noite, da madrugada? Você já sentiu em alguma área da sua vida como se estivesse lutando contra a maré, lutando contra o vento forte? Há alguma área em que você já usou todas as suas forças para lutar e ainda assim não conseguiu sair do lugar? E o pior é quando parece que Deus não ouve as nossas orações, quando parece que Deus não está presente. Às vezes dá a impressão que quanto mais nós oramos, mais as situações ao redor se agravam ou pioram. Ou talvez você tenha vivido uma situação tão grave na sua vida, e você se pergunta, onde Jesus estava quando isso aconteceu? Porque Jesus não interferiu? Porque Jesus permitiu que eu passasse por algo tão terrível?
Eu tenho uma palavra de fé e de esperança para o teu coração hoje. No quinto sinal miraculoso que Jesus realizou no Evangelho de João, nós podemos observar algo extraordinário. Os discípulos, a pedido de Jesus, foram atravessar o mar da Galileia, e eles enfrentaram uma situação inesperada. Os ventos e as ondas ameaçaram as suas vidas e os impediam de avançar. Mas quando eles menos esperavam, Jesus vem andando por sobre as águas. Há alguns princípios de fé que nós aprenderemos juntos hoje. Eu quero te convidar a ler comigo João 6, a partir do verso 16. Leia com atenção a palavra do Senhor para o teu coração hoje. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Aleluia! Somente até aí. Quantos são gratos pela palavra do Senhor hoje? Aleluia! Antes de nós entrarmos para observar o texto que acabamos de ler, eu quero lembrar você sobre o contexto. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes e alimentar uma multidão, e no final todos ficaram maravilhados e declararam: esse é o profeta que haveria de vir. Chegou o profeta. Desde Deuteronômio 18, Moisés profetizou que se levantaria um profeta como ele. É uma profecia messiânica. E quando as pessoas viram aquele sinal extraordinário, disseram: chegou o profeta que havia de vir. Há um paralelo entre esse capítulo, João 6, e o Antigo Testamento. Estava próxima a Páscoa. Há um paralelo com a Páscoa. E assim como Deus alimentou o seu povo no deserto, enviando maná, pão do céu no Antigo Testamento, Jesus alimentou uma multidão num lugar deserto, com apenas 5 pães e 2 peixes. A multidão queria fazer de Jesus um rei, queria tomar Jesus à força para fazer dele um rei. Eles acreditavam que era isso que o Messias faria, derrubaria o Império Romano. 5.000 homens. Era um número como de uma guerrilha, e eles estavam prontos para tomar Jesus e fazê-lo rei à força. Querido, cuidado quando você tem falsas expectativas no seu coração. Cuidado com as ideias equivocadas a respeito de Deus, a respeito da sua palavra. Muitos se frustram porque não conhecem bem a Deus e as suas promessas, como aqueles homens que pensavam que Jesus derrubaria o Império Romano, mas Jesus veio para instaurar o reino de Deus, porém o reino de Deus não é neste mundo. Saiba, querido, que Deus não é o gênio da lâmpada, o seu reino não é nesse mundo. Cuidado quando você busca a sua satisfação imediata, cuidado quando você só vive atrás de milagres, atrás de sinais, quando tudo que você quer é provar das bênçãos de Deus, é de pães para comer. Se você seguir por esse caminho, você pode se frustrar, porque Jesus nos chama a um relacionamento de aliança, Jesus nos chama a um relacionamento de amor, Jesus nos chama a ir além da superficialidade, Jesus nos chama a mais do que querer apenas receber, mas Ele quer nos ensinar a dar. Ao invés de buscar a sua própria satisfação,
Jesus te chama a cuidar da necessidade dos outros, a servir. Ao invés de olhar para hoje, Jesus te chama a colocar os teus olhos na eternidade. Ele te chama a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas te sejam acrescentadas. E o reino de Deus não é neste mundo. Por isso, quando Jesus viu aquele burburinho das multidões, Jesus se retirou do meio deles e foi para o monte orar. E ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra margem, fossem para outro lugar. Jesus saiu do meio daquela multidão, ele conhecia o coração dos homens, como nós temos visto. Jesus conhece o teu coração, o meu coração, ele conhece o coração dos homens. Aquela multidão não era muito diferente do povo de Israel, da multidão que estava no deserto ali, liderada por Moisés, que um dia comemorava os pães e no outro dia estava murmurando e voltando atrás. Jesus sai do meio daquela multidão, vai para o monte orar e ordena aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para outro lugar. Querido, Jesus conhece o teu coração. Nessa manhã ele te diz: você o encontrará quando o buscar de todo o seu coração. No versículo 16, então nós lemos que ao entardecer, eles entraram no barco e partiram, remaram até escurecer, e Jesus não tinha vindo encontrar com eles. Eu separei 4 pontos de destaque para te ajudar a memorizar e refletir nessa manhã sobre a aplicação dessa palavra para a sua vida. E o primeiro deles é: quando parece que Jesus não está. Quando parece que Jesus não está. Uau! Os discípulos saíram com o barco ao entardecer, mas Jesus não estava com eles. Eles remaram até a noite, até madrugada, e Jesus não estava com eles. Eles esperavam que Jesus viesse encontrá-los, mas ele não veio. Eles partiram, escureceu, eles continuaram a remar e então enfrentaram o vento contrário. Então as ondas do mar se agitaram e castigavam o barco onde eles estavam. Mas note que eles estavam em obediência. Foi Jesus que os havia mandado atravessar. Eles conseguiram progredir por 5 ou 6 quilômetros, mas agora estavam presos no meio do vento, estavam presos no meio das ondas. E note que eles não eram pastores, não eram professores, eles eram pescadores profissionais. E eles lutaram até alta madrugada. Eles haviam saído ao entardecer. Os evangelhos de Mateus e Marcos diz que já era 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Eles estavam exaustos e eles não conseguiam enxergar uma saída. Você simplesmente não consegue lutar contra as forças da natureza. Agora, querido, preste atenção na sua própria vida, no seu coração nessa manhã. É difícil quando a noite escura vem. E mesmo quando você está no caminho que Jesus ordenou, situações inesperadas acontecem. E às vezes as forças parecem se esgotar. E quando você ora ou olha para o lado, parece que Jesus não está. Eu não sei se você já passou ou tem passado por situações assim. Uma enfermidade que chega sem avisar. Problemas familiares. A quebra de um relacionamento. Desafios financeiros, o desemprego, e às vezes parece que você ora e nada acontece. Você toma a Bíblia, lê a Bíblia, mas não consegue encontrar as respostas que você precisa. Muitas vezes você está tão aflito que nem consegue sentir a presença de Deus. Você fecha a porta do teu quarto, ora, mas parece que Deus não está ali. Como nós podemos entender isso? Porque Jesus permite que nós sejamos pegos de surpresa por adversidades, por situações inesperadas. Porque muitas vezes crentes piedosos que estão debaixo da obediência de Jesus passam por acidentes trágicos, passam por perdas dolorosas. Na verdade, querido, ouça a palavra do Senhor para você nessa manhã: bons e maus,
Todos enfrentaremos tempestades. Ímpios e crentes enfrentarão os mesmos problemas, assim como a chuva cai sobre todos. Mas qual então é a diferença? Você deve estar se perguntando. A diferença está no resultado. Jesus contou uma parábola sobre o tolo que constrói a sua casa na areia, enquanto o sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Vocês se recordam? Sobre ambas caem a mesma chuva, vem a tempestade, sopra o vento, transbordam os rios. Mas vocês se recordam da parábola? A casa que estava firmada na areia cai, enquanto a que estava firmada na rocha permanece de pé. Aleluia! Perceba que a diferença não está nas circunstâncias, que são as mesmas. A chuva, o vento, os rios transbordando, atingem ambas as casas, mas a diferença está no fundamento, e a diferença está no resultado. Preste atenção, você enfrentará as mesmas adversidades que as outras pessoas, mas a tempestade não te destruirá. Se a sua vida estiver fundamentada na fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Na verdade, no sofrimento, nós aprendemos as maiores lições da vida. Nas tempestades, as tempestades que Deus tem permitido na sua vida, não são para te destruir, mas para te fortalecer. Não fique desanimado, se você tem passado por situações inesperadas. Ouça, embora seja inesperado para você, elas não são inesperadas para Deus. Embora esteja fora do teu controle, elas não estão fora do controle de Deus. Ainda que você não entenda a razão, eu quero que você saiba, querido, Deus está trabalhando na sua vida, e Ele te chama nessa manhã. Põe a tua confiança nele, e Ele te guiará a um porto seguro. Aleluia! Mas muitas vezes, o drama maior do que a tempestade que enfrentamos é a aparente demora de Jesus em vir nos socorrer. É difícil entender se Deus é bom porque Ele permitiu a perda de um ente querido, porque Ele permitiu o trauma do divórcio, um acidente trágico, uma enfermidade grave que aparentemente não tem cura. Quando isso acontece, além da tempestade, é difícil lidar com o sentimento de solidão, de abandono. Mas eu quero que você saiba nessa manhã, querido, que a existência dos problemas não significa que você está fora do propósito de Deus, nem que Deus está indiferente à tua dor. O Senhor te diz hoje, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus não está distante de você, e Ele nunca chega atrasado. Se Ele não veio ainda, é porque Ele tem um caminho melhor, é porque o milagre que Ele fará na tua vida será ainda maior. Não vai ser como você achou que seria, ou como você gostaria que fosse, porque Ele vai fazer algo novo, algo surpreendente. Ele vem ao teu encontro andando por sobre as águas. Os discípulos precisavam passar por aquela tempestade, por aquela provação. Eles tinham que crescer em fé. Os discípulos ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A palavra de Deus diz que eles estavam com o coração endurecido. Jesus já havia realizado 4 milagres extraordinários, mas eles ainda não haviam entendido. O seu entendimento estava escurecido, o seu coração estava endurecido.
Por isso agora eles tinham uma chance de praticar a sua fé no meio daquela tempestade. Ouça, Jesus não estava ausente como eles pensavam. Jesus estava no monte orando por eles, para que eles vencessem a prova, para que eles tivessem fé. As circunstâncias que você tem vivido não são para que você pereça, mas para te levar para mais perto de Deus, para que você o busque na adversidade, aprenda a depender dEle, para que você cresça em fé. Jesus te diz nessa manhã, Ele não está ausente, Ele não está distante, Ele te ama, Ele nunca te deixa só. Nos momentos mais difíceis que você viveu, Ele estava ali, Ele conhece a tua dor, Ele tem intercedido ao Pai por você. Romanos 8,34 diz assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus morreu por você, providenciou perdão para os seus pecados, a vida, a salvação, ressuscitou e hoje está diante do Pai intercedendo por você. Você não está sozinho, você tem um intercessor diante do Pai. Quando os discípulos já tinham perdido as forças, quando parecia não ter mais saída, eles então veem Jesus andando sobre as águas. Aleluia! Jesus está muito mais próximo do que você imagina, querido. Mas aqui há algo curioso. Ao verem Jesus, está escrito, nós lemos que os discípulos ficaram aterrorizados. Os discípulos já estavam com medo, eles estavam passando por uma prova de fé. E ao invés de fé, eles tiveram medo. E quando eles viram Jesus, eles tiveram mais medo ainda, ficaram aterrorizados. O Evangelho de Marcos diz que eles pensaram que fosse um fantasma, porque eles não tinham entendido o milagre da multiplicação, porque estavam com o coração endurecido, olharam para Jesus e pensaram que fosse um fantasma. Cuidado, querido, com os problemas imaginários, com os fantasmas que você vê, com as conclusões precipitadas que você mesmo chega. Cuidado para não ficar atormentado com coisas que não existem. Cuidado para não viver atormentado, criando problemas para você mesmo, no seu próprio pensamento, no seu próprio coração. Uau! Será que Jesus não tem falado com você? Será que você não tem reconhecido a sua voz? Você tem atribuído a palavra de Deus, a voz de Jesus aos homens? Ou você ouve a palavra e pensa que é para outra pessoa? Por que você tem duvidado, diz o Senhor? Você não pode ver os sinais do que Ele já tem feito na tua vida até aqui. Você não pode reconhecer os milagres que Ele tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. O Senhor te pergunta nessa manhã: o seu coração está endurecido, de forma que você não é capaz de reconhecer a Jesus, de ver o que Ele tem feito na tua vida? Cuidado para não perder a oportunidade que hoje Ele te dá, para depois não ter que pagar o preço, por não ter reconhecido a oportunidade da visitação de Jesus, como muitos no passado também fizeram e pereceram. Jesus vem andando por sobre as águas, para demonstrar algo muito importante: os problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Os problemas que afligem a tua vida estão debaixo dos pés de Jesus. Você crê? Diga para quem está ao seu lado: os problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Você recebe essa palavra e crê? O que é que te aflige?
O que tem roubado a tua paz? Qual vento tem soprado contra a sua vida, que tem te tirado as forças? Quais ondas tem te ameaçado afogar? Jesus vem calmamente andando por sobre todas elas. Aleluia! Qual é a situação que você tem vivido que parece não ter uma saída? O que é que parece impossível para o homem? São em momentos assim que nos aproximamos de Deus. Eu já passei por muitas tormentas, enfermidades pessoais, na família, na criação das minhas filhas, momentos em que elas estavam no hospital, com a sua própria vida ameaçada. E sabe, são nesses momentos que nós buscamos a Deus como nunca. São nesses momentos em que dobramos os joelhos, que clamamos a Deus com intensidade, onde você olha ao redor e não tem saída, onde não há nada que você possa fazer. O único recurso que te sobra é buscar a Deus com intensidade, com todo o seu coração. Em momentos de desespero, é quando muitos se humilham diante de Deus e jejuam, e oram, e buscam a Deus com intensidade. E então, nesses momentos, Ele vem em meio às adversidades para se revelar. Ele vem para salvar, porque Ele tem todo o poder. Ele tem poder sobre a criação. A palavra de Deus diz que dele é a terra e que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Não há nada que Ele não possa fazer. Jesus é Deus que tem poder sobre a quantidade. Jesus é Deus que tem poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre as ondas do mar, sobre a tempestade. Aquilo que parece intransponível para você, como as forças da natureza, estão debaixo dos pés de Jesus. Ele quer se revelar a você, querido. Clame por Ele, chame por Ele e Ele te atenderá. Se aplique em conhecê-lo mais. Se aplique em estudar a sua palavra. Busque-o de todo o coração e você o encontrará. Aleluia. Há ainda um terceiro ponto de destaque dessa manhã, que é esse daqui. Jesus aquieta a tempestade da alma. Você pode falar para você mesmo: Jesus aquieta a tempestade da alma. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, de encontro aos discípulos, as palavras de Jesus são: sou eu, não tenham medo. Note que as palavras de Jesus não foram nessa ocasião para o vento. Jesus não ordenou ao vento, Jesus não ordenou às ondas, Jesus falou aos discípulos: sou eu, não tenham medo. Sabe, a raiz dos nossos problemas estão dentro de nós mesmos. Quantos sabem que isso é uma verdade? Nossos verdadeiros problemas não estão fora. Não são as circunstâncias, não é a falta de dinheiro, não é a doença. O seu verdadeiro problema não é o teu marido, a tua mulher, o vizinho, não são outras pessoas. Os verdadeiros problemas estão dentro de nós. Você sabe por quê? Os problemas têm a dimensão que nós mesmos damos a eles. Você pode tomar o que aconteceu no passado, um trauma que você viveu, e então se jogar na cama em depressão para sempre. Ou você pode levantar-se em fé, decidir perdoar, buscar Jesus de todo o seu coração, buscar o conselho da sua palavra e construir a sua vida hoje, sem permitir que o teu passado determine o teu presente e o teu futuro. Você pode tomar a notícia de uma enfermidade como o fim do mundo, algo para te lançar na cama e você nunca mais levantar. Ou você pode
trocar de roupa, lavar o teu rosto e dizer: eu creio que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus foi ferido para que por suas feridas eu seja curado. Você pode se levantar e fazer o melhor hoje para Deus, dar graças pelos teus dias, pelas circunstâncias que você tem vivido. Aleluia! Você pode se levantar em fé, não permitindo que a má notícia controle os teus dias, controle a tua vida. Quando eu faço isso, na verdade não é que eu estou negando a realidade, mas embora eu reconheça a má notícia, reconheça o problema que veio, eu não vou permitir que circunstâncias externas controlem a minha vida. Eu posso me levantar no meio dos problemas, no meio da tempestade, e dar graças, e buscar a Deus, e fazer uma declaração de fé. Eu posso me levantar e fazer o melhor que está ao meu alcance hoje. Veja, querido, ouça, compreenda a palavra de Deus hoje. O verdadeiro problema não eram as ondas. O verdadeiro problema não estava no vento, nem no barco. Mas o verdadeiro problema era a falta de fé, era a falta de entendimento dos discípulos que não compreendiam os sinais. O verdadeiro problema estava no coração endurecido dos discípulos, nos seus medos, e não nas ondas do mar. Jesus te diz nessa manhã: sou eu. Você não entendeu ainda? Não tenha medo, diz o Senhor para você nessa manhã. Ele tem o poder para fazer aquietar a tempestade dentro dos teus pensamentos, a tempestade do teu coração, a tempestade da tua alma. Toda conquista vem de dentro para fora. Quando o teu coração se converter, se voltar para Deus, quando o amor de Deus preencher o teu coração, quando o teu coração for curado e livre, você se levantará e as circunstâncias ao seu redor serão transformadas. O medo é um inimigo terrível, porque o medo paralisa, o medo me impede de avançar. Você já passou por uma situação de muito medo? Quando você passa por um choque muito grande, que sua vida é ameaçada, você trava no lugar, suas pernas nem mexem, você fica ali paralisado. E é isso que o medo faz com uma pessoa: impede que ela sonhe, impede que ela venha tomar decisões de fé, que venha empreender, que venha ir adiante, que venha dar passos para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar o seu destino. O medo paralisa. E o medo tem um parente próximo que tem atormentado muitas pessoas dos nossos dias, que é a ansiedade. Você sabia? A ansiedade é também uma forma de medo. A ansiedade é o medo do amanhã, é o medo do que virá. Uma pessoa fica ansiosa por quê? Pelo medo daquilo que ainda não chegou, pensando naquilo que virá, com medo do amanhã, ele fica perturbado hoje. Essa é a ansiedade, um mal que tem atormentado a muitos, um medo de amanhã que paralisa o hoje, que rouba a paz hoje. Querido, é preciso que você reconheça que dentro do teu coração estão os teus verdadeiros problemas. Você sabia que até as enfermidades físicas, hoje é comprovado pelos médicos, têm origem nas emoções? Grande parte das enfermidades físicas tem origem nas emoções. Mas o Senhor te diz nessa manhã: você não precisa continuar assim, você não pode continuar assim. Jesus vem ao teu encontro hoje e te chama a crer, te chama a levantar-se em fé, a perdoar. Jesus te chama hoje a viver em novidade de vida, a buscá-lo em oração. Busque ajuda se for necessário. Sabe por quê?
A presença de Jesus lança fora o medo. Cresça em relacionamento com Ele e com a sua palavra. Quando Jesus chega, o medo vai embora. Onde Jesus está, o medo não permanece, a ansiedade não permanece, porque a fé, a confiança da presença de Jesus. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo, o perfeito amor expulsa o medo. Quando eu sei que eu sou amado por Deus, que Ele me ama como um filho amado, que Ele me ama como ama Jesus, quando eu sei que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, quando o amor de Deus preenche o meu coração, eu não tenho insegurança, eu não tenho medo, porque eu creio na palavra de Deus que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu sei que Deus é o meu Pai amoroso, por isso o amor lança fora o medo, o perfeito amor expulsa o medo. Quando eu tenho a revelação de Deus como um Pai que cuida de mim, quando eu sei que a minha vida está na palma da mão de Deus, eu não terei medo. Querido, que hoje essa revelação seja viva no teu coração, que hoje os teus olhos se abram para você compreender o plano de Deus para a tua vida, o quanto Ele te ama. Tudo que você viveu até aqui foi apenas um preparo para aquilo que ainda virá. Deus tem permitido que você passasse por algumas coisas, mas Ele não tem feito isso para te destruir, Ele tem feito isso para te formar, para que você se levante como um homem de fé, como uma mulher de fé, que será um instrumento de Deus nessa terra, que será usado por Deus para que milagres aconteçam. Aleluia! Primeira Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você tem vivido preso pelo aquilo que virá, pelo dia de amanhã, pelas contas que ainda não chegaram, tem sido atormentado por fantasmas? Lance sobre Ele toda a ansiedade, Ele tem cuidado de você. Você crê na palavra de Deus ou não? Você recebe a palavra de Deus ou não? Ou vai ficar como os discípulos que não compreenderam os sinais, que não compreenderam o que Jesus estava dizendo e ficaram aterrorizados? O Senhor te chama a vencer o medo. O Senhor te chama a levantar-se como um homem de fé, uma mulher de fé nessa geração. Eu quero que você leia comigo. Volta os teus olhos hoje, tira os teus olhos da tempestade e volta os teus olhos para Jesus. Eu quero que você leia comigo Mateus 6, os versos 33 e 34, está na versão TPT, uma versão contemporânea, mais detalhada, diferente. Esse é um texto tão conhecido, eu quero que você leia nessa versão, para que ganhe uma nova luz no teu coração. Leia comigo assim: acima de tudo, constantemente persegue o reino de Deus e a justiça que procede dele. Então, todas essas coisas menos importantes te serão dadas abundantemente. Veja que maravilha. Recusa-te a te preocupares com o amanhã, mas lida com cada desafio que surgir no teu caminho, um dia de cada vez, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Você crê na palavra de Deus? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Então glorifica a Deus por sua palavra. Aleluia! O amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Busca o reino de Deus de todo o teu coração, aleluia. Busca a sua justiça. Essas coisas menos importantes te serão dadas com abundância. Não te preocupes com o amanhã, com aquilo que virá.
não perca a tua paz, tenha um coração grato, receba o amor de Deus no teu coração, lida com cada desafio, um de cada vez, aleluia. Há um Deus que te ama, que tem cuidado de você, Ele te trouxe até aqui, Ele não permitiu que aquilo que você viveu no passado te destruísse. Ele tem cuidado de você, como a um filho amado. Por isso você não tem que se preocupar. Quando Davi olha para Deus e diz, Ele é o meu pastor, como eu cuido das ovelhas, há um Deus que cuida de mim. Davi era um pastor muito dedicado pelas ovelhas, livrava dos perigos, dos predadores, dava a elas alimento. E quando ele olha e está sozinho no deserto com aquelas ovelhas, ele olha para um Deus e diz, assim como eu cuido dessas ovelhas, Deus cuida de mim. E a conclusão que ele tem é, nada me faltará. Não é nada me faltou até aqui, não é nada me faltou no passado, porque Deus é o meu pastor, nada me faltou, nada me falta agora e nada nunca me faltará. E ele continua todo o salmo, falando do Deus que traz alimento para a sua alma, que dá vitória e paz mesmo diante dos inimigos, aleluia. Que você tenha essa confiança no Senhor, querido, porque o quarto ponto e último dessa manhã é, com Jesus você chegará ao destino, aleluia. Quando Jesus entrou no barco, o vento e as ondas cessaram e logo eles chegaram ao destino. Eu quero que você saiba nessa manhã que você não está neste mundo em vão. Você não está aqui só para ocupar espaço, mas você foi gerado por um propósito profético de Deus. Ele te escolheu, aleluia. Você pode viver a sua vida por aí perdido, correndo atrás dos bens materiais, correndo atrás do vento. Você pode viver uma vida sem sentido se quiser. Pense sobre a sua vida, o que você tem feito, qual fruto você tem dado para Deus. Se você for chamado hoje, se hoje for o teu último dia de vida, se você for chamado hoje, o que restará das tuas obras? O que você terá para apresentar diante de Deus? Sabe, quando você se achega a Jesus e tem um relacionamento pessoal com Ele, a sua vida ganha um sentido eterno, porque você não mais vive para o hoje, mas se converte num instrumento de luz nas mãos de Deus para fazer o bem, para praticar boas obras, para servir ao próximo, para levar o evangelho àqueles que necessitam. Então sua vida ganha um verdadeiro sentido, um propósito pelo qual vale a pena viver. Levantar uma geração para Deus nessa terra, começando pela tua família, começando por aqueles que estão ao teu redor. A minha vida só ganhou verdadeiro sentido quando eu descobri que podia ser um instrumento nas mãos de Deus. Como nós vimos na última semana, querido, não há poder nenhum em nós, mas nós podemos tomar aquilo que temos, ainda que seja pouco, 5 pães e 2 peixes, e colocar nas mãos de Jesus, e então nós seremos parte de um milagre, aleluia. Como os discípulos, eles só tiveram que obedecer, repartiram os pães, e eles foram canais que tomaram o milagre das mãos de Jesus, e levaram até as pessoas. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Você pode tomar a sua vida, seu tempo, seus dons, seus talentos, e aplicar tudo para você mesmo, e guardar o lanche para você, mas você ficará limitado. Ou você pode convidar Jesus ao seu barco, e deixar que Ele te guie ao propósito perfeito que Ele tem para você. Você tem se sentido vazio? Tem sentido que a sua vida
não tem um propósito, não tem um sentido verdadeiro. O Senhor te chama hoje, porque só com Jesus você cumprirá o propósito profético pelo qual nasceu. Só em Jesus você terá uma vida completa, uma vida plena. Só com Jesus você chegará ao teu destino. Aleluia. Quantos recebem a palavra de Deus hoje? Jesus é Deus presente, e Ele nunca chega atrasado. As tempestades que você tem enfrentado são para o teu crescimento, para que você cresça em fé. Para Ele não há imprevistos, tudo está debaixo do seu controle. Os maiores dos seus problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Ele te chama hoje a crer. Ele te chama hoje a confiar nele, porque Ele é Deus para fazer cessar a tempestade da tua alma e para te guiar ao destino que Ele tem determinado para você. Para terminar, a equipe de louvor já pode ir se posicionando. Eu quero que você leia comigo um salmo, o Salmo 107, o trecho de um salmo. Eu sei que o Espírito Santo já falou ao teu coração nessa manhã. Eu quero terminar lendo o Salmo 107, do verso 23 até o 32, veja só. Ele é quase como uma profecia do que nós acabamos de ver em Jesus. Os salmos, eles são poemas que foram compostos por homens como eu, como vocês, que diante de dificuldades olharam para Deus e encontraram em Deus resposta. Você pode ler os salmos, orar os salmos, você estará fazendo algo tremendo, extraordinário. Eu quero que você preste bem atenção e leia comigo. Salmo 107, o verso 23, que diz assim: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas. Viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Aleluia. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Diante da calmaria, eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Aleluia.